E aí, tudo bem? Vamos aqui resolver 5 questões que eu selecionei a dedo para a gente revisar o que é o top 5 do Enem. Lembrando que esse top 5 eu fiz avaliando as provas de primeira aplicação. Mas as questões que eu peguei para resolver, tem questões de primeira e tem questões também de segunda aplicação, o famoso Enem PPL. Beleza? Então vamos lá identificar o que é o top 5 de Química no Enem e resolver essas questões que eu selecionei para a gente relembrar dos assuntos e ficar fera para esse Enem. Vamos lá. Primeira questão é uma questão do Enem 2017, de primeira aplicação, que fala sobre propriedade físico-química dos compostos orgânicos. Esse é o top 1, é o assunto que mais tem questão desde 2017 até 2023. Ok? Nesse conteúdo, a gente vai ver ponto de fusão, ponto de ebulição, acidez, basicidade, solubilidade, tá? Tudo isso engloba, está englobado, na verdade, dentro do assunto propriedades físico-químicas de compostos orgânicos. Vamos ver o que essa questão está abordando. Diversos produtos naturais podem ser obtidos de plantas por processo de extração. O Lapachol é da classe das naftoquinonas. Rapidamente, vou só destacar isso aqui, ó. Extração. Como é que eu vou conseguir extrair uma molécula, tá? Como é que eu vou extrair? Tem duas formas. Eu posso extrair através da solubilização ou posso extrair pela reação. Então, posso extrair utilizando solubilidade, posso extrair usando reatividade. São as duas formas que eu vou extrair uma substância. O Lapachol é da classe das naftoquinonas. Sua estrutura apresenta uma hidroxila enólica, ficou aqui no meio, pKa. Bom, uma coisa tu tem que lembrar. Aqui, pKa é uma característica que a gente pode utilizar para mensurar a acidez do composto. Tudo bem? Qual é a ideia do pKa? Quanto menor o pKa, maior a acidez. Jota, beleza, mas eu não tenho nenhum pKa para comparar. Como é que eu sei que esse pKa é alto ou baixo? Não precisaria você ter essa noção nessa questão. Mas seja um pouco malicioso. Se a questão te deu pKa de uma substância, a questão está querendo dizer o quê? Que tem caráter ácido. Mas, se você não percebesse isso, afinal, pKa é menos o log do Ka, que é a constante ácida, tá? O Ka é a constante ácida. O pKa é menos o log desse valor da constante ácida. Não vou me aprofundar aqui porque não precisa. Mas mesmo se você não entendesse isso, o que é que significa esse número, a gente poderia lembrar de um detalhe das propriedades físico-químicas de compostos orgânicos, como perceber quais compostos orgânicos têm características ácidas ou básicas, tá? O que é que eu olho nessa substância e já sei que ela é ácida ou básica? Bom, aqui existe uma função que é enol. Inclusive, ele fala bem aqui, ó, hidroxila enólica, que é quando o OH, a hidroxila, tá ligada diretamente a um carbono que faz dupla. É uma característica interessante do enol. Ele tem uma característica ácida. Esse H do enol é um hidrogênio ácido. É um hidrogênio que pode sair da molécula. Tudo bem? Então, os enóis têm uma leve característica ácida. Aí olha o que ele vai falar. Que permite que o composto seja isolado da serragem dos IPs por extração de uma solução adequada. Solução adequada. Seguida de filtração simples. Considere que pKa é menos log de Ka, aquilo que eu te falei, em que Ka é a constante ácida, mais uma vez, da reação de ionização do Lapachol. Então, ele falou, e para bom entendedor, você teria que ler esse texto todinho e entender o quê? O Lapachol é ácido. O Lapachol tem característica ácida.
Qual solução deve ser usada para a extração do Lapachol na serragem do IP com maior eficiência? Então, ele quer extrair o Lapachol. Pensa comigo, se o Lapachol tem característica ácida, qual é a melhor coisa para extrair um ácido? Uma base, porque vai ter reatividade. Se tu coloca uma solução básica, essa base vai reagir com o ácido e aí ele vai conseguir extrair, vai conseguir puxar para a solução. Então, a reatividade ácido-base é muito importante você dominar para o Enem. Se o Lapachol é ácido, essa tal solução adequada tem que ter característica alcalina, tem que ter característica ácida, então tem que ser algo alcalino para extrair com grande efetividade. Agora, esse é o desafio, procurar nas alternativas algo que tenha característica ácida. E tem a solução de Na2CO3 para formar um sal de Lapachol. Jota, como é que eu sei que o Na2CO3 tem característica básica? Se você quer se dar bem no Enem, algumas coisas você tem que lembrar. Por exemplo, Na, você tem que lembrar que o Na é um metal alcalino. Se em um composto químico tem um dos metais alcalinos, já é metade do caminho para ter caráter alcalino. Olha o nome, metal alcalino. Jota, qualquer composto que tiver metal alcalino é alcalino? Não, mas é meio caminho andado. O Na2CO3 tem um metal alcalino, que é o sódio. E o outro pedaço é o CO3. O CO3 é o carbonato, vem de ácido fraco. Os ácidos com carbono são fracos. Então, esse cara é um sal e metade dele vem de um metal alcalino, né? O cátion é de metal alcalino, que forma uma base forte. E a outra metade dele é o carbonato, que vem de ácido fraco. Ácido com carbono é fraco. Então, esse sal tem caráter alcalino. Sal de caráter alcalino. E tem A, já é a resposta correta. O Lapachol é ácido. Se eu colocar uma solução, não precisa ser uma base mesmo, tá? Aí o Na2CO3 não é uma base. O Na2CO3 é um sal, só que é um sal de caráter alcalino. Funciona da mesma forma. O Lapachol tem característica ácida. Ele vai reagir bem com qualquer coisa que tenha característica básica. Vamos matar aí, né? Vamos eliminar as outras alternativas. B. Solução tampão ácido acético acetato de sódio pH 4,5. pH 4,5 é ácido. Não vai ser interessante. Solução de NaCl. NaCl é sal neutro. Não vai adiantar de nada. D. Solução de Na2SO4. Pô, Jota, tem Na de novo. Na, metal alcalino. Meio caminho andado para ser o quê? Para ser básico, né? Para ser alcalino. Só que o SO4 vem de qual ácido? Vem do H2SO4, que é um ácido forte, tá? Então, Na2CO3 tá com uma característica mais neutra do que alcalina, tá? Então, elimina. E o item é solução de HCl, é um ácido. Não quero, eu quero algo que tenha característica alcalina. Tudo bem? Então, quem tem característica alcalina, alternativa A. Beleza? Vamos para a segunda questão. Agora, reações orgânicas. Eita, Jota, no pódio teve duas de orgânica? Sim. Primeiro lugar, propriedades físico-químicas de compostos orgânicos. Segundo lugar, reações orgânicas. Lentes fotocrômicas escurecem ambientes externos com alta incidência de luz ultravioleta, UVA, conforme ilustrado. Uma vez na sombra, as lentes se tornam claras novamente. Em lentes fotocrômicas de plástico são utilizados corantes orgânicos pertencentes à família dos indenofitopiranos. Quando o corrente fotocrômico, estrutura 1, é exposto a alta incidência de radiação UVA, uma ligação química é quebrada. A molécula então se rearranja, transformando-se em uma espécie que absorve radiação de comprimento de onda maior, estrutura 2, fazendo com que a lente escureça. O escurecimento desse tipo de lente ocorre porque as moléculas de indenofitopirano polimerizam, tautomerizam, polarizam, oxidam ou dispersam
à luz. Polimerização eu vou eliminar. Onde é que tu está vendo polímero aqui? Lembra que polímero tem aquela estrutura de repetição, aquele colchete N, né? Não é o caso aqui. B, tautomeriza pela reação do grupo enol? Não, nem enol tem. Enol, lembra, é quando tu tem carbono fazendo dupla e tem um OH nesse carbono. Eu não tenho isso aqui, não tem enol. Polarizam a luz pela alta energia da luz UVA absorvida? A gente não está conseguindo ver se está polarizando a luz. Precisaria de um experimento para ver se a luz está sendo polarizada. Estou vendo duas moléculas. Como é que eu sei que a luz está sendo polarizada? Olhando para duas moléculas. Esse item não pode ser. D, oxida. Será que o indeno-naftopirano oxida? Indícios de oxidação. Aumenta o número de oxigênios, é uma possibilidade. Diminui o número de hidrogênios da molécula, também é um indício de oxidação. Ou então, aumenta o número de ligações C com O. Então, isso são indícios que ocorrem em oxidação. Ou aumenta o número de oxigênios da molécula, que não foi o caso aqui, só tem um oxigênio e um oxigênio, então não mudou. Ou diminui o número de hidrogênios, mas aí contar hidrogênio numa molécula dessa vai demorar pra caramba. Ou simplesmente aumenta o número de ligações do C com O. Presta atenção aqui, ó. Qual era a ligação que esse C fazia com O? Esse C aqui faz uma ligação simples com O. E o mesmo C aqui, ó, tá fazendo que ligação? Uma dupla. E aí, aumentou ou não aumentou o número de ligações que o C faz com O? Aumentou. Antes o C fazia uma ligação com O. Agora o C está fazendo a dupla. Então era uma ligação, viraram duas ligações com O. Aumentou o número de ligações entre carbono e oxigênio. Então sim, é uma oxidação. Agora vamos ver o resto, né? Pela conversão do grupo éter, isso aqui é um éter, oxigênio entre carbonos, perfeito. É um éter, oxigênio entre carbonos, é éter. Em uma carbonila, isso aqui é uma carbonila? É C-O, é a carbonila, que nesse caso, essa carbonila identifica a função cetona. A carbonila pode identificar cetona, aldeído, ácido carboxílico, anidrido, éster, mas nesse caso é uma cetona. Carbonila entre carbonos. Mas a questão não falou sobre isso, só falou em carbonila. E sim, C-O é uma carbonila. Então, entender, correto. E o item é dispersa a luz. Mais uma vez, não tenho como ver nesse exemplo aqui se a luz está sendo dispersa, se a luz está sendo polarizada. Eu não consigo ver. Isso é um experimento físico. Eu não tenho dispositivos suficientes para dizer se a luz está polimerizando, se a luz está sendo dispersa. Eu estou vendo que a molécula está mudando. E observando essa mudança da molécula, eu sei que tipo de reação é essa. Bom, Jota, tu falou sobre oxidação e redução. É o contrário, amigo. Se a oxidação aumenta o número de oxigênios, diminui o número de hidrogênios e aumenta o número de ligações entre C com O, redução é tudo o contrário. Diminui o número de oxigênios e ou aumenta o número de hidrogênios e ou diminui o número de ligações entre C e o O. Suaveira, vamos para a questão de número 3, o top 3, nosso medalha de bronze eletroquímica. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio. Então, tem que liberar gás hidrogênio. E a energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução, então ele já está dizendo que são reduções que estão acontecendo da água e de outras espécies em meio básico, expresso no quadro. Então tá aqui, ele colocou os valores de potencial de redução, né?
E o que é que ele vai pedir? Qual é a outra espécie em que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a sua eficiência? Bom, o que é que ele quer que aconteça? Para essa mistura servir, o que é que ele quer? Ocorre uma reação que libera gás hidrogênio. Tem que liberar gás hidrogênio. Qual a única reação que está liberando gás hidrogênio? Essa aqui, ó, a primeira. É o H2. Ou seja, gente, essa reação aqui, ela tem que acontecer. Essa redução tem que acontecer. Porque a questão quer que libere H2. Então, essa reação vai ter que acontecer, vai ter que rolar. Sim, Jota, mas o que é necessário no sistema para que essa reação ocorra? A gente vai trabalhar com potencial. Tu não quer que essa reação ocorra desse jeito? Não tem que produzir hidrogênio? Olha, apaguei foi o marca-texto. Não tem que produzir o hidrogênio? Não tem que formar o H2 aí como produto? Então, gente, para essa reação acontecer, nada mais é do que o quê? Ela tem que ser o maior potencial entre os existentes. Então, se essa reação se você quer que essa reação aconteça, ela tem que ter o maior potencial de redução. Porque o potencial a gente pode comparar com isso, com a prioridade daquela reação ocorrer. Se tu quer que essa reação ocorra, por causa do hidrogênio, ela tem que ser a prioritária da redução. E isso é uma redução, está escrito no quadro. Então, ele tem que ter o maior potencial de redução. Então, eu não posso escolher ninguém que tenha um potencial maior do que ele. Sacou a ideia? Então, vamos ver aqui, ó, quem é que eu posso escolher. Esse eu não posso, porque o potencial, menos 0,73, é maior que menos 0,83. Então, se eu escolhesse esse de baixo, ele não seria mais o maior potencial e, na verdade, a reação não aconteceria. O terceiro, ó, potencial, é maior do que a primeira, então não pode. Menos 0,58 é maior. Menos 2,33, opa, é menor. Então, eu posso usar essa reação. O EA do ferro, potencial, menos 0,88. E aí, menos 0,88 é menor do que menos 0,83, né? É. Então, eu poderia utilizar algum componente de uma dessas duas reações. Vou eliminar logo aqui quem? Ó? O cobalto, o cobre e o chumbo. Sobrou para a gente a alternativa A e a alternativa D. Bom, esse cara, né, o que vai reduzir, então a sua escolha tem que ser alguém que vai oxidar. Você tem que selecionar alguém que vá oxidar. Se você escolher alguém que está desse lado, ó, esse lado, que é do reagente, é a galera que está reduzindo. Se você escolher alguém desse lado, você vai estar escolhendo alguém que vai reduzir. E quem tem que reduzir é essa reação daqui, ó. É essa galera. Então, quem vai reduzir é a água. Então, você não pode usar o ferro. O hidróxido de ferro, né? O FeOH2. Você vai ter que escolher alguém que vai oxidar. E no caso, é o alumínio. Então, a alternativa A. Uma questão difícil. Não bastava saber conceito de potencial. Você precisava sacar a ideia da questão. Precisava entender a ideia da questão. A ideia da questão é o seguinte: tem que produzir gás hidrogênio. Para produzir gás hidrogênio, essa reação de cima tem que acontecer. Ou seja, a água tem que reduzir. Para a água reduzir, tu vai ter que escolher alguém para oxidar. Então, a tua pergunta é: se a água vai reduzir, quem vai oxidar? Essa é a tua pergunta. Se a água vai reduzir para produzir o que ele quer, que é o hidrogênio, quem vai oxidar? Para oxidar, vai escolher alguém com potencial de redução baixo. Para a gente, sobrou essas duas reações que tinham potencial menor do que o do ferro.
Mas, o do ferro não, do que o menor que o da água, né? E aí, por que eu escolhi o alumínio? Porque o alumínio era o único que estava do lado certo da reação para oxidar. Porque nesse sentido aqui é a redução. No sentido contrário é a oxidação. Por isso, marcamos a alternativa A. Beleza? Vamos para a questão de número 4. Química ambiental. É claro que está no top 5, né? A figura apresenta o ciclo biogeoquímico do enxofre, que tem emissões de fontes naturais, biogênicas e antropogênicas, que podem causar danos no ambiente. Qual é o impacto ambiental gerado a partir dessas emissões? Falou em enxofre, você tem que lembrar de quê? Das reações que o enxofre pode sofrer na atmosfera. Se eu considerar o enxofre como S, ele na atmosfera vai encontrar o oxigênio. Isso aqui vai produzir o dióxido de oxigênio. Se eu considerar o dióxido de oxigênio continuando na atmosfera, reagindo com mais oxigênio, isso aqui vai produzir o trióxido de oxigênio. Perdão que eu não estou balanceando. O trióxido de oxigênio, encontrando na atmosfera água, vai produzir nada mais, nada menos do que H2SO4, que é ácido sulfúrico em meio aquoso. Isso tem a ver com aumento do efeito estufa? Não. Isso tem a ver com surgimento de ilha de calor? Não. Tem a ver com aparecimento de chuva ácida? Sim. Vai chover ácido sulfúrico. Então, quando a gente tem muitos íons, né? Muitos, não só íons, tá? Aqui tem alguns íons entrando, ó. Algumas cargas negativas entrando na atmosfera. Mas quando eu tenho compostos de enxofre chegando na atmosfera, esses compostos vão entrar numa cadeia de reação, né, porque o enxofre reage muito bem com o oxigênio, os compostos sulfurados reagem muito bem com o oxigênio, até a formação do H2SO4, e aí quando ele é formado, ele vai cair, vai precipitar junto com a água, tornando a água da chuva mais ácida do que o comum. Lembrando que a água da chuva convencional ela é ácida, o pH ali entre 5,5. É o normal, por causa do gás carbônico, que é um óxido ácido. Mas esse aumento grande, esse aumento desenfreado da acidez, geralmente é por causa de compostos sulfurados e nitrogenados. Né? O SO2, o SO3, o NO2 também, né? Falando dos nitrogenados, ele também causa o aparecimento da chuva ácida. Formação do smog fotoquímico não tem a ver o enxofre e degradação da camada de ozônio não tem a ver o enxofre. Realmente, falou de enxofre, você tem que lembrar, chuva ácida. E para a gente fechar, vamos para a questão de número 5, que é de separação de mistura. Na produção do politereftalato de etileno, o PET, utiliza-se como reagente o paradimetilbenzeno, também chamado de parachileno, que deve ter alta pureza. No entanto, o parachileno obtido do petróleo possui contaminações dos seus isômeros ortoxileno e metachileno, cujas estruturas são apresentadas na figura. No quadro, são listadas as temperaturas de fusão e ebulição desses três isômeros. Então, ele te deu propriedades, deu valores para a gente trabalhar com esses valores e ver qual é a melhor forma de quê? Separar, né? Olha o que ele quer. Qual processo de separação permite a purificação desse reagente? Bom, vamos lá. A temperatura de fusão do ortoxileno é menos 25. A temperatura de ebulição é 144. Do metachileno, menos 47,4 para a fusão, 139,3 para a ebulição. Do parachileno, 13,5 da fusão e 137,5 da ebulição. E a pergunta da questão é: qual é o processo que vai separar isso aí? Massa. Vamos olhar. Destilação simples. Destilação simples é uma técnica que se utiliza da diferença no ponto de ebulição. Vamos olhar. Olha aqui, gente, ó. Ponto de ebulição bem semelhante, né? 144, 139, 137. Tudo bem, são valores diferentes, mas a diferença é muito pouca.
então não vamos considerar. Além disso, a destilação simples geralmente é apenas um componente líquido. Aqui na temperatura ambiente, todo mundo é líquido. A 25 graus Celsius, ó, aqui no meio, passou pela fusão, mas não passou pela ebulição, ou seja, está líquido. Aqui, 25 graus Celsius, também está entre as duas. Aqui, 25 graus Celsius, também está entre as duas. Então, esses compostos, eles são líquidos na temperatura ambiente. Destilação simples é quando tem apenas um líquido e um sólido. Aqui é todo mundo líquido. Então, nem funcionaria destilação simples. Teria que ser uma destilação fracionada, mas eu vou eliminar também pelo motivo do ponto de ebulição. Eles têm que ter ponto de ebulição diferente. Cristalização fracionada é uma técnica que se utiliza da diferença de solubilidade. Gente, todos esses compostos são hidrocarbonetos. Todos esses compostos são apolares. Então, todos esses compostos vão ter solubilidades semelhantes. E outra, a questão não me forneceu dados de solubilidade. Eu não tenho como afirmar que vai dar para separar por cristalização. Comparando assim, né, os três são hidrocarbonetos, a gente tem uma ideia que não vai ser legal não, pela questão de todos serem bem semelhantes, só muda a posição dos grupos, então a solubilidade vai ser até semelhante. Extração líquido-líquido. Extração líquido-líquido também é utilizada pela diferença de solubilidade. Pode ser por solubilidade ou reatividade. Nesse caso, os três compostos são muito semelhantes. Então, não seria uma técnica ideal. Por que uma solidificação fracionada é a resposta correta? Porque a temperatura de fusão é muito diferente. Menos 25, aí menos 47, depois 13,5. Imagina que eu tenho uma mistura do orto, meta, para todo mundo a 25 graus Celsius. Ou seja, todo mundo líquido. Se eu fizesse um resfriamento, até solidificar, quem seria o primeiro a solidificar? O primeiro a solidificar seria aquele de maior temperatura de fusão. Porque eu estou saindo de 25 e estou baixando a temperatura. Vai bater primeiro no para. Então, o primeiro a solidificar é o para. Aí tu já separaria ele. O segundo a solidificar seria quem? O orto. Aí ele solidifica, tu retira ele. E o que vai solidificar por último é aquele que tem a menor temperatura de fusão. Aquele que tu precisa resfriar mais, que no caso é o meta. Então, esse método de separação funcionaria bastante, porque eles têm ponto de fusão bem diferentes. Deu para entender? Ok? Então, 5 questões aí resolvidas, 5 questões do top 5 de primeira aplicação. Espero que eu tenha te ajudado, que você tenha entendido e que eu tenha realmente tirado alguma dúvida aí que apareceu na sua cabeça. Beleza? A gente se vê na próxima. Valeu, tchau, tchau.